Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Bom dia, primeiro ano. Preparado para a segunda aula? Então, bora nessa. Vamos lá, gente. Começando a recapitular um pouquinho sobre o que nós falamos na aula passada da teoria quântica segundo os cientistas, certo? O que eles fizeram? Eles caracterizaram esse elétron, né, através de alguns princípios e equações matemáticas. Então, vai lá. Com o princípio da dualidade, que ora o átomo parecia partícula, ora ele transformava em onda, certo? Que é o de Broglie. Heisenberg falou o quê? No princípio da incerteza, que era impossível determinar a posição e a velocidade desse elétron. Então, lembrado? Strong falou o quê? Através de uma equação matemática, cuja solução numérica caracterizava esse elétron. Concluiu o quê? Que ele acabou determinando uma região de máxima possibilidade de encontrar o mesmo, que no caso era o elétron, certo? E que solução eles tomaram para isso? Através desses experimentos, dessas equações matemáticas. Através dos números quânticos, certo? Então, o que é um número quântico? Mesmo? Descreve a localização mais provável de um elétron. Se tivesse falando exata posição, eu estaria quebrando o princípio de quem? O princípio da incerteza de Heisenberg. Por quê? Porque ele dizia o quê? Que é impossível determinar a posição e a velocidade desse elétron. Então, eu não posso afirmar uma exata posição desse elétron. Eu vou ter possibilidades, tá? Então, continua aqui. Então, com tudo isso, se construindo em cima desses modelos mais modernos do átomo quântico, né? Lembra disso. Então, essa construção em cima desse modelo do átomo quântico que não trabalha com certeza, e sim com o quê? Que eu acabei de falar, com possibilidade, tudo bem? Então, daqui para frente não existe certeza, existe possibilidade. Então, agora nós vamos continuar aprendendo um pouco mais sobre essa localização deste famoso átomo, segundo a teoria quântica. Então, eu botei aqui para vocês um pouquinho de cada coisa que nós já tínhamos falado, tá? Da partícula onda, de Broglie. Botei um pouquinho sobre o comportamento do elétron segundo Heisenberg. Coloquei sobre o orbital e o número quântico, tá? Da equação de Strong. Não precisa ficar gravando equação nenhuma, só para você ter ideia de onde que veio. E aqui, ó, essa possibilidade desse elétron se encontrar nas regiões, ó. Ora ele pode estar aqui, a possibilidade menor dele estar aqui, a possibilidade maior, tá vendo? Então a mancha é maior. Então isso tornou-se possível, mas não posso afirmar, certo? Porque existe o quê? Essa região, uma possibilidade, que é o chamado orbital, que é onde ele fica. Possibilidade dele estar, tá? Agora dos números quânticos, que nós já falamos, né? O que é um número quântico? O que é mesmo, gente? É a caracterização do elétron no átomo, né? Que é feita por 4 números. E esses 4 números já falei na aula passada. Já falei do principal, já falei do secundário. Agora nós vamos para o magnético e para o spin. Só para dar uma retomada aí, o principal, eu olho quem? As camadas, que tem os níveis de energia, que vai estar lá na distribuição que vocês vão ver exemplo. O secundário, ou azimutal, são os subníveis de energia. Lembra lá de Summerfield? Então, e que cada um tem um número e é representado pela letra L, certo?
Então, o S vale 0, o P vale 1, o D 2, o F 3. Então, numa distribuição, quando o mais energético, que é aquele, o último a ser distribuído, falei na aula passada, terminar a distribuição em D, então o valor do secundário dele, número quântico secundário, vai valer 2. Lembraram, né? Então, agora eu vou falar do magnético. Número quântico magnético representa o quê? A orientação espacional, é o orbital ali, ó, que ele é representado desta maneira aqui, nesses quadradinhos aqui, ó. Alguns vêm em círculo, mas é muito difícil, didaticamente, ele ser representado assim. Ele é mais, você vai visualizar muito mais dessa maneira aqui, ó. Então, representa a orientação espacial das órbitas, certo? Dessas daqui, ó. Das órbitas onde o elétron tem a possibilidade de estar, tá? Então, ou seja, o que significa isso, gente? É a região de maior probabilidade que ele seja possível de ser achado, tá? Eu posso dar certeza? Não posso dar certeza, só possibilidade. A física moderna não trabalha com certeza, trabalha com possibilidade. Então, e seus valores são inteiros, vocês já descobriram quais são os valores, né? Que eles vão variar, ó, quando ele está no zero, por isso que eu relaciono ml, porque o subnível de energia tem um valor, e esse valor no número quântico magnético, ele varia. Se ele estiver no orbital S, ele não tem como variar, porque zero não varia. Então, ele tem um único orbital só, certo? O P tem quantos orbitais? 3 orbitais. Quantos elétrons ele suporta mesmo? Ele suporta até 6 elétrons. Lembra lá do diagrama de Linus Pauling? Só que cada quadradinho desse, cada orbital, só comporta 2 elétrons. Até 2, tá? Então, no total eu vou ter 6, mas de orbital eu vou ter 3. Subnível D, vou ter 5 orbitais, porque cada casinha dessa suporta 2 elétrons. Lembra lá que o D suporta até 10? Então, metade de 10 vai ser 5. Então, é sempre a metade da quantidade do subnível. Olha lá, o S não suporta 2, a metade de 2 vai ser 1 orbital. O P, quantos orbitais eu vou ter? 3, porque é metade de 6. O D, vou ter 5, porque é metade de 10. E o F, vou ter 7, porque é metade de 14. Porque em cada um suporta 2 elétrons, tá? Então, esses valores eles podem assumir de 0, de menos 1 até mais 1, de menos 2 até mais 2. Ó, cada um tem um númerozinho, ó, que é onde esse elétron pode estar neste orbital, tá? Quando ele está nesse subnível, ele tem a possibilidade de estar em um desses orbitais, sem poder dar certeza. E aqui no F, vai variar de menos 3 a mais 3, ok? Então, isso é um número quântico magnético. Quando eu te perguntar de número quântico magnético, você vai me dar a orientação desse elétron no orbital, certo? A região de maior possibilidade dele existir ali. E tem os valores que variam de 0, de menos 1 a mais 1, menos 2 a mais 2, menos 3 a mais 3. Combinado? Então, aqui é a quantidade de orbital, ó, de casinha desse elétron. Tranquilo, né? Quais são as formas desses orbitais? Olha lá, eu representei ele como quadradinhos. Porém, ele tem uma forma. O S só tem um orbital, então ele tem uma possibilidade, um tipo de forma. O P, que tem 3 orbitais, ó, nesses eixos aqui, X, Y, Z, então são as posições quando eles estão nos eixos, certo? Por isso que em alguns lugares você vai ver PX, PY, PZ. Por quê?
É o orbital que ele está. O menos 1 está no PX, outro PY, PZ, entendeu? Aqui, ó, PX, PY, PZ. É o local que é o orbital, onde pode estar aqueles elétrons que eu falei, da distribuição. Aqui o D, 5 possibilidades. Por quê? Porque ele tem 5 casinhas, 5 orbitais. Ok? E o F, 7 orbitais. 7 formas diferentes. Agora nós vamos para o número quântico spin. O que o spin te possibilita? Ele está associado com o quê? O spin está associado com o sentido, a rotação desse elétron, tá? E a rotação dele é no seu próprio eixo, lembrando lá como movimento de rotação. Lembra? Horário, anti-horário. Então, ele gira no seu próprio eixo. E ele tem 2 possíveis valores. Ele pode ser caracterizado como mais meio e menos meio. Então, toda vez que o elétron estiver naquele orbital, que é lá no número quântico magnético, um vai depender do outro, tá vendo? O MS é o magnético e o spin. Então, um depende do outro, tá? Então, isso aqui é uma representação quando eu tenho um elétron no orbital. Lembra que o orbital é a região onde esse elétron pode se encontrar. Então, se eu tenho a distribuição eletrônica de 1s1, ele vai ter 2 possibilidades de estar lá dentro. Convencionalmente, a mais usada é seta para cima, representa um elétron com spin negativo. Então, ele vai ser representado com um valor de menos meio. Certo? Se ele estiver dentro do orbital para baixo, representa um elétron no spin positivo. Então, vai ser mais meio. Certo? Então, a representação desse elétron no subnível S, porque ele só tem um orbital. S, S, S. Olha as possibilidades, ó. Para cima, para baixo, para baixo, para cima, para baixo. Vai depender de como ele vai entrar nesse orbital. Só que isso o problema vai ter que te falar. Se ele não te falar, convencionalmente, tá? Você vai adquirir isso aqui. Seta para cima, spin, menos meio. Seta para baixo, spin, mais meio. Agora, ó, você tem que perceber o seguinte, anota bem isso aí. Não há relação entre o número quântico spin, tá? E a posição dessa seta. Não há essa relação, isso é uma convenção. Então, não há essa relação. Logo, essa seta para cima ou para baixo, tanto pode representar o spin mais meio, como o menos meio, tá? Não importa. Ou seja, pode representar o spin positivo, mais meio, como representar o spin negativo, menos meio. Também não há convenção para sinal do spin do elétron. Esse sinal aqui não há convenção, tá? Presta bem atenção. Não há convenção entre ele e a sua ordem de entrada. Dentro desse orbital aqui, não tem essa convenção desse número. Ah, entrei assim e é assar. Não. O que você tem que perceber? Então, se não há essa convenção, logo, o primeiro elétron a entrar no orbital pode ser elétron com spin menos meio e mais meio. Ele pode entrar com esses 2 spins, certo? Só que convencionalmente adotou-se que ele entra no orbital com a seta para cima, ele é considerado o spin negativo, menos meio.
Quando ele entra com a seta para baixo, mais de meio. Mas o exercício, se ele não te falar nada, é porque ele está usando a convenção mais usada, tá? Então, ele está usando essa. Caso ele queira qualquer outro tipo de conversão, ele vai te propor no exercício. Tudo bem? Então, essa aqui é uma representação gráfica através do orbital dos elétrons, que pode ser feita de duas maneiras, com a seta para cima e com a seta para baixo. Lembrando que os valores deles são esses. Convencionalmente, eu uso mais esse, ok? Então, o número quântico, que é o quarto número quântico, que é o spin, ele vai trabalhar o sentido desse elétron nesse orbital, para cima ou para baixo, tá bom? Já falamos do 1, que é camada, já falamos do 2, que é o subnível, já falamos do 3, que é o magnético, certo? Que é o magnético, é esse orbital, é onde o elétron se encontra, é a orientação espacial dele. E agora falamos do último, que é o número quântico spin, certo? Agora, vocês têm que lembrar de alguns princípios, de algumas regras que são usadas para colocar esse elétron dentro desse orbital aqui, ó. Segundo a regra e o princípio de exclusão de Pauli, você tem que perceber que dentro daquele orbital eu não posso colocar os elétrons na mesma posição, certo? Por conta do número quântico magnético. Tudo bem? Então, isso vocês percebam muito bem. Não posso representar ele dessa maneira. Sempre eu tenho que representar um para cima e um para baixo. Uma seta para cima e uma seta para baixo. Lembrando que não importa aquelas orientações, né? Só as convenções, se o exercício te propor, ou a geral, que o spin vai ser positivo quando a seta é para cima, parar na seta para cima, e quando for para baixo, quando for para cima ela é negativa, quando for para baixo ela é positiva, convencionalmente, tá? Então, seta para baixo, mas ela pode ser negativa também, e essa daqui também pode ser positiva e negativa. Estão lembrados? Se não está lembrado, volta lá no livro que está falando sobre ele lá na página 8, tá bom? Então, na exclusão de Pauli, você vai perceber que cada orbital só poderá haver no máximo 2 elétrons com spins contrários. Spin contrário. Assim está errado e assim está errado. Não pode ser para o mesmo lado. Tem outro princípio dele também, que ele fala assim, ó, que 2 elétrons de um mesmo átomo não podem ter 4 números quânticos iguais. Quais são os números quânticos? Quais são os números quânticos, perdão? N, L, M e S, que é o principal, secundário, o azimutal, magnético e o spin. Tranquilo? Lembraram? Tá bom. Agora nós vamos para a regra. Então, nenhum átomo vai ter a mesma quantidade de números quânticos. Um dos 4 vai ser diferente. Tá? Nós vamos ver no exercício. Aqui, ó. Na regra de Hund, ou da máxima multiplicidade, ele fala o seguinte, ó. Um orbital de determinado subnível não pode conter 2 elétrons se ainda existir orbital vazio nesse subnível. Meu Deus, o que significa isso? O que é orbital mesmo? Olha a representação dos orbitais. Lembraram? Então, eu vou olhar nesse orbital aqui, ó. Eu não posso colocar um para cima e para baixo se eu ainda tenho orbital livre. Certo? Então, aqui, ó, nessa distribuição, o mais energético, que é o último que foi distribuído, consequentemente, ele é o mais externo aqui também, porque ele é o maior da distribuição, ó, o número 2 é o maior aqui. Então, ó, eu vou olhar para ele e vou perceber quantos elétrons foram distribuídos aqui no subnível P.
quantos? 3. Então, segundo a regra de Hud, eu não posso colocar 1, 2 e o 3 aqui para finalizar. Não, eu tenho que preencher primeiro com a seta num sentido, para depois voltar para o primeiro orbital, tá? Então, olha esse outro aqui, ó. No mais energético também. Eu tenho 3 orbitais, porque ele é subnível P. Lembra? Que ele tem 3 orbitais, onde esses elétrons têm a possibilidade de estar. E eu vou distribuir agora os 4 elétrons aqui. Primeiro eu vou, depois eu volto. Então, 1, 2, 3. E agora eu volto com o 4. Então, esse elétron, nessa distribuição, ele parou aqui, ó. Agora, se eu for fazer nesse aqui, ó, que é o 2s, ele preencheu todo. No máximo, não dá 2 elétrons só? Então, aqui significa dizer que eles estão desemparelhados, ó. Não está preenchido totalmente. E quando ele está totalmente preenchido no subnível dele, ele é chamado de emparelhado, tá? Então, essas são as regras e princípios, que estão lá na página 8 também do seu livro. Agora, nós vamos para os exemplos. Olha lá, vamos seguir alguns passos para descobrir esse número quântico, tá? Então, esses exercícios, eles falam sobre os números quânticos, eles abordam o quê? A determinação das características desse elétron mais energético ou mais externo, tá? Então, vamos seguir alguns passos aqui para vocês, lembrando que nós vamos usar a convenção do spin, da seta para cima, quando o elétron para com a seta para cima, ele é menos meio, e quando ele para com a seta para baixo na distribuição, ele é mais meio. Então, o primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, que você já sabe, um S2, 2S2, dependendo do número atômico, tá? Distribuir, coloquei os orbitais dele embaixo. O que é orbital mesmo? É onde o elétron tem a possibilidade de estar, que eu represento por esses quadradinhos. No S ele vai ter só 1, no S ele vai ter só 1, no P ele tem 3. Ele suporta até 6 e cada um tem 2, então é a metade. Cada casinha aqui não suporta até 2, então eu vou ter 6 quadradinhos aqui, que chama de orbital. O passo 2, eu vou representar simbolicamente esse elétron. Como que eu vou representar ele? Assim, ó. 2P3. Representei ele. E agora eu vou começar a falar sobre os números quânticos. O conjunto de números quânticos são os 4 números que você aprendeu. Que é o número quântico principal, secundário, o azimutal, magnético e o spin. Tá? Então, como que eu represento o principal? Pelo nível de energia, pela camada. Então, se ele parou no 2 aqui, ó, meu número quântico principal, N igual a 2. Se ele parou no subnível P, que é o mais energético aqui, lembra lá dos valores? Vamos voltar lá. Cadê? Vou voltar aqui, ó, os valores. Se parou no S, vale 0. Número quântico secundário, ó. P vale 1, representa pela letra L. O secundário, né? O subnível representa pela letra P. O D vale 2, o F vale 3. Vamos ver onde que ele parou nesse exercício aqui. Parou no P. Então, o P vale quanto? S0, P, 1. Então, meu número quântico secundário, o azimutal, vale 1. Tá? Quantos elétrons eu tenho para distribuir aqui? Para eu achar o ml. O ml, lembra? Que precisa do L. Se ele parou no 1, então vai variar de menos 1 até mais 1. Cada orbitalzinho desse tem um valor. Menos 1, 0, mais 1. Quantos elétrons eu distribuí? Não distribuí 3? Então, o que eu vou fazer? 1, lembra lá da regra e dos princípios de Pauli. Lembra? E de Hud. Eu primeiro entro com o orbital. Não posso colocar esse outro aqui, porque eu ainda tenho para preencher aqui. Então, primeiro eu vou, segundo a regra de Hud, depois eu volto. Certo?
Nesse caso aqui, eu só vou. Eles são todos desemparelhados. Por quê? Porque eu só tenho 3 para distribuir. Então, eu coloquei um 1 no menos 1, um elétron no menos 1, outro elétron no 0 e outro elétron no mais 1. Então, onde foi que parou a distribuição? Nesse orbital aqui. Então, qual que vai ser o meu valor do meu número quântico magnético, que é representado pela letra M? Ou MS, né? Vai ser mais 1. E o meu spin, se a seta parou para cima, convencionalmente, o valor dele vai ser menos meio. É só isso o número quântico. Você olhar as possibilidades, seguir os passos e achar os 4 números quânticos. Aqui é a mesma coisa que esse, ó, para você revisar. Você faz primeiro a distribuição, distribuir. Olha o meu mais energético. Se eu pedir o mais energético. Se pedir o mais externo, eu olho aquele que tem maior camada. Então, esse aqui vai ter a maior camada e também é o mais energético que chegou por último. O número quântico principal vai ser 2, porque está na camada 2, no nível 2, KL, na camada L, lembra? O meu número quântico secundário vai ser 1. Por quê? Porque o P vale 1. O meu número quântico, ó, magnético, vai valer agora menos 1. Aqui ele valeu mais 1, porque o elétron parou nesse orbital mais 1. Na distribuição agora eu tenho 4. Então ele vai, depois ele volta. Lembra das regras e dos princípios? Então, do princípio de Pauli eu posso ter no máximo 2 em cada orbital, né? É um dos princípios. E Hud disse, primeiro vai, depois volta. Então, primeiro a seta é paralela, depois eu volto ela no outro sentido, tá? Então, esse elétron agora parou aqui, ó. Não posso voltar com a seta para cima, lembra a segunda regra. Então, parou aqui e parou para baixo. Se parou para baixo, olha lá, convencionalmente, o valor do meu spin vai ser mais meio. Olha lá a regra, o princípio de exclusão de Pauli. Lembra lá que ele fala? Dois elétrons, não pode, olha lá, nessa distribuição e nessa distribuição, não podem ter o mesmo número. Os 4 números quânticos não vão ser iguais. 1, 2, 3 até pode, mas 4 nunca. Certo? Nesse caso aqui, ó, 2 são iguais, mas esses 2 aqui já são diferentes. Poderia vir até aqui igual, mas um deles vai ser diferente. Tudo bem? Ou aqui, qualquer um dos lugares, um deles será diferente. Porque segundo o princípio de Pauli, da exclusão, não podem ter 4 números quânticos iguais. Certo? Último slide. Para finalizar e eu te demonstrar através desse outro exemplo aqui, ó. Qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron mais energético do fluido? Primeiro passo, faça a distribuição eletrônica. Já fiz. Fiz a distribuição eletrônica. Veja o mais energético. Represento ele no segundo passo. Simbolicamente, ó. Peguei o mais energético, 2p5. Depois que eu fiz isso, essa representação pode ser tanto do mais energético como mais externo. Mas eu pedi o energético aqui, tá? Qual que é o número quântico principal? 2. Por quê? Porque ele está na camada KL. Na camada L é o nível 2. Então, meu número quântico principal vai ser 2. Depois eu olho quem? O meu subnível de energia, que é representado pela letra L. Se parou no orbital P, ele tem um valor. E o valor dele é 1. Se tivesse parado no S, o valor dele seria 0. Mas como parou no P, é 1. Olha como está fácil agora, mais claro. Depois eu represento esse orbital para poder achar o meu número quântico magnético. Se ele é P,
Então, ele vai ter 3 orbitais. E vai variar, segundo L, vai variar de -1 a +1. Cada orbital tem um valor. E eu faço os elétrons serem distribuídos aqui segundo os princípios de Pauli e a regra de Hud. Não esquece deles, para poder distribuir aqui. Feito isso, eu vou distribuir 5 elétrons. Primeiro, entrei no orbital. 1, 2, 3. Volto no outro sentido agora. 4, 5. Aonde foi que ele parou, o elétron? Parou aqui neste orbital, ó. Então, qual que vai ser o meu valor do meu número quântico magnético? Vai ser 0. Vai ser 0 por quê? Porque ele parou a possibilidade de ter parado ali naquele orbital. Então, onde a seta para é onde é o valor do meu orbital, certo? Logo, o meu número quântico magnético é descoberto. E o último, que é o spin. Neste exercício, ó, vai adotar o quê? Quando a seta para cima, o valor é -0,5. Logo, quando ela para baixo, o valor vai ser +0,5. Ele adotou o método convencional aqui, tá? O mais utilizado. Quando o exercício vai usar outro, ele avisa onde o orbital vai, qual a posição que ele vai, o valor que ele vai parar, tá? Do spin, tá? Então, ele vai te avisar. Nesse aqui, ele avisou que ele está convencionado. +0,5 ou -0,5, seta para cima. +0,5, seta para baixo. Então, ele não parou com a seta para baixo? Porque primeiro ele foi, depois ele voltou. Então, ele parou com a seta para baixo, então o meu spin vai ser +0,5. E com isso, nós encerramos esta aula, que foi super fácil. Então, nós estudamos os números quânticos. Agora, vocês vão exercitar com a lista de exercício que está no seu livro. Tá joia? Com todos aqueles exercícios, eu vou já falar sobre a tarefa. Um beijo e façam! Gente, fiquem atentos na tarefa, tá? Não deixe acumular, façam a atividade do portal, não esqueçam das justificativas, tá? E todas elas eu vou dar visto no dia da aula presencial. Não esqueçam desse detalhe, tá bom? Até agorinha na próxima aula. Um beijo!